Com a Série B encerrada, Goiás consegue o seu acesso e já começa a pensar na temporada de 2022. No vídeo de hoje, irei trazer aqui alguns jogadores que ficarão sem contrato com o Goiás no final dessa temporada e que dificilmente a diretoria irá procurar uma renovação para esses jogadores, visando a disputa inicialmente do Campeonato Goiano em 2022 e o mais importante, no início do mês de maio, a disputa da Série A futebol brasileiro. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, enviar os nossos conteúdos aqui para outros amigos seus esmeraldinos, realmente tentando trazer o melhor tipo de assuntos, conteúdos, vídeos aqui também no YouTube do Goiás News. Lembrando que eu estou gravando diversos tipos de conteúdos a respeito do Goiás para o ano que vem. Hoje são jogadores que a diretoria dificilmente irão renovar para a próxima temporada. Irei gravar um vídeo também de jogadores que deverão permanecer no Goiás em 2022, outros também que a diretoria deve emprestar, os atletas da base e por aí vai, e outros jogadores que, por exemplo, estão emprestados e que podem retornar ao Verdão no ano que vem e fazer bonito. Se você gostou de algum desses temas aqui, pode deixar sua sugestão de nomes aqui embaixo que eu vou estar lendo todos também e utilizando para a criação desses próximos conteúdos. Então, do vídeo de hoje são jogadores que agora, após o final da Série B, tem contrato aí com o Verdão só até o dia 30 de novembro, em grande parte deles, e que dificilmente a diretoria vai buscar as suas renovações, extensões de vínculos para a próxima temporada. Começando a lista, com o lateral direito Ivan, um jogador que meio que caiu nas graças da torcida, mas pelo lado pejorativo, a galera enchendo o saco dele, chamando de Ivan Canhão. Realmente foi uma decepção nessa temporada do Goiás, isso porque ele chegou lá do Caxias sendo um excelente cobrador de faltas, além disso, podendo ser um ótimo lateral direito para o Verdão na Série B. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Pelo Goiás ele entrou em campo 17 vezes, sendo 8 atuações apenas na Série B e 9 no Campeonato Goiano. Na Série B, ele foi titular, inclusive, pela última vez que entrou em campo pelo Verdão, na partida contra o Náutico, derrota por 3-2. Além disso, em outros jogos que ele foi titular, contra o CSA e também fez aí partidas contra o Londrina, também no último jogo contra o Operário. Os dois únicos jogos que ele foi titular, tanto contra o Náutico quanto também o CSA lá em Alagoas. Esse jogo ele foi até que razoavelmente bem, mas contra o Náutico também chegou a entregar um dos lances para o primeiro gol da equipe lá de Recife. Então, um jogador que não agregou muito no time do Goiás, mesmo passando por vários treinadores, tanto com o Pintado, o Marcelo Cabo e por último o Glauber Ramos. O Ivan não conseguiu ter essa continuidade na lateral direita esmeraldina, até mesmo com a Podi, que teve alguns problemas aí familiares, não pôde participar de alguns jogos, em outros também ele teve aí algumas contusões. Até mesmo o Dieguinho fez essa função de lateral direito muito melhor do que havia jogado o Ivan. É um jogador até que bem experiente, tem um currículo bem grande, passou aí pela Portuguesa, o Coritiba, o Bragantino, o Fortaleza, o ABC. Então é um jogador que tinha tudo para dar certo pelo Goiás. Só nessa temporada lá pelo Caxias ele disputou 2 jogos no Gauchão e marcou aí 3 gols e deu uma assistência. Pelo Goiás não conseguiu contribuir em muita coisa não, Só tem vínculo até agora no final do Campeonato Brasileiro da Série B e não deve, de forma alguma, continuar para a próxima temporada. E agora para a zaga, o primeiro deles, o David Duarte, infelizmente já se despediu do Goiás nesse jogo contra o Brusque. O provável destino dele é o Fluminense ou algum time aí, tanto da Europa quanto também do Oriente Médio, mas tem, ao que tudo indica, realmente deverá ser o Fluminense, Ele que tem 26 anos de idade, jogador formado aqui nas categorias de base do clube e que desde o início do ano, quando já tinha essas especulações que ele poderia deixar o Verdão no final da temporada, já tinham deixado claro, que na temporada de 2022 queria viver novos ares nesse ano que se inicia. Então, pelo menos foi muito honesto com o Goiás, deixando aí o seu desejo bem claro, mas em momento algum jogou uma partida de mau gosto ou algo do tipo. Em todos os jogos entrou muito bem pelo Goiás e, na minha opinião, fez aí sua melhor temporada vestindo a camisa esmeraldina. Foram 43 jogos no total em 2021, com 4 gols marcados, além de uma assistência, sendo 3 gols deles na Série B, em partidas aí fundamentais, contra o Coritiba, também o CSA e o Vitória aqui na Serrinha. Vitórias aí em 3 jogos do Goiás, o David Duarte marcando gols. Além disso, deu uma assistência contra o Operário, naquele resultado positivo, por 1-0, aqui também lá no primeiro turno na Serrinha. Ele que está no Goiás desde 2015,
profissionalmente falando também, desde a temporada de 2016, já vem ganhando mais espaço. Em 2018 foi muito bem, vestindo a camisa do Verdão também, já na Série B. Em 2020, quando voltou de contusão, conseguiu fazer uma ótima Série A pelo Verdão, já despertando interesse de outras equipes, tanto do futebol brasileiro quanto também do exterior. Eu lembro que quando o David Duarte começou, não gostava muito dele assim não, acho que fazia muitas faltas, enfim, foi amadurecendo muito bem com a camisa do Goiás e hoje sai aí como um xerifão da zaga esmeraldina na porta da frente, né? Então acho que é um jogador que merece esse respeito da torcida, né? E também o melhor para sua carreira do que está por vir. Infelizmente saindo de graça, só tem contrato até agora em novembro, né? No dia 30 de novembro até amanhã. E depois disso segue a sua carreira normalmente. O Goiás recebeu algumas propostas por ele no começo da temporada, mas acabou recusando, já que esses valores não passavam muito da casa de R$1 milhão. Quero saber sua opinião se a diretoria acertou, né, em permanecer com o David Duarte até o final da Série B e perder ele de graça, ou era melhor ter vendido ele lá no começo do ano para o Fluminense. Ainda continuando na zaga, irei falar sobre o Matheus Salustiano, outro jogador que chegou mais para compor o elenco do Goiás durante essa Série B, mas não conseguiu uma sequência muito grande como titular. Ele tem 28 anos de idade, nessa temporada pelo Verdão na Série B, entrou em campo em apenas 8 oportunidades, sendo a última delas, né, na vitória contra o Remo por 1-0, ele jogou 6 minutos. Em relação a partidas que ele fez como titular, foram apenas 3 atuações, sendo a primeira delas contra o CSA, depois também contra o Náutico, contra o Vasco e também contra o Avaí. E assim, é um jogador que eu achei até interessante, tem uma garra muito boa, além de ser um jogador muito alto. Entretanto, a intenção da diretoria do Goiás para o ano que vem, além de manter a base dos jogadores titulares, é tentar assim não inchar muito o elenco. Por exemplo, esse ano de 2021 já tivemos, né, esse ótimo exemplo de gestão. O Goiás não trouxe muitos jogadores para ficar encostado no elenco, então se tratando de Série A, o David Duarte saindo, eu vejo o Goiás trazendo aí pelo menos mais 2 zagueiros de peso para a temporada de 2021, visando a primeira divisão, além da permanência do Reinaldo. Eu acho que o nome assim, reserva que a diretoria vai ter deverá ser do Iago Mendonça, que é um jogador já formado aqui dentro das categorias de base do clube, então possivelmente o Matheus Salustiano não deverá ser procurado pela diretoria para 2022. Ele que também é um zagueirão experiente, né? Começou sua carreira nas categorias de base do Vitória, passou pelo Oeste, o Confiança, o Rio Claro, o São Caetano e nesse ano de 2021 estava na Ferroviária, onde disputou o Campeonato Paulista lá com um técnico pintado, trouxe aí essa indicação para o Goiás nessa Série B, mas dificilmente continuará para 2022. Mas um jogador que chegou aí no decorrer da segundona foi o lateral esquerdo Arthur. Tanto o Arthur quanto o Hugo só tem contrato com o Goiás só até amanhã, né? Só até o dia 30 de novembro, mas eu acredito que o Hugo, a diretoria deve procurar ele para renovar, já que é um jogador assim, que demonstrou mais qualidade, mais consistência, apesar de não ser um lateral brilhante, acho que pode ser um bom nome para reserva na primeira divisão, mas o Arthur realmente eu acho que assim, não deve continuar no Goiás para o ano que vem. Até nesses últimos jogos jogou muito bem, tanto contra o Brusque, né? Teve uma atuação aí até que bem segura. No último jogo também deu assistência para o gol aí do Nicolas contra o Guarani. No jogo do acesso do Goiás, ele foi titular nos últimos 4 jogos do time esmeraldino e fez boas atuações, né? Foi até bem mais seguro do que nos últimos jogos. No total fez 20 atuações pelo Verdão, com 3 assistências. São números até que interessantes para um lateral que chegou, né, no decorrer do campeonato. Se eu não me engano, já tinha 9 jogos quando o Arthur estreou pelo time esmeraldino, lá naquela derrota contra o Náutico por 1-0 na Serrinha. Ele que tem passagens também pelo Brasil de Pelotas, onde iniciou esse campeonato brasileiro da Série B, além disso pelo Kesla lá do Azerbaijão e também o Vorskla da Ucrânia. Aqui no Brasil jogou pelo Internacional, onde começou sua carreira, além da Ponte Preta e do Criciúma. Eu quero saber a sua opinião, né, torcedor esmeraldino. O Arthur, que vem sendo titular nesses últimos jogos do Goiás, tem 27 anos de idade. Será que você assim, renovaria com ele para o ano que vem? Começaria a temporada com os 2 laterais que terminaram 2021 pelo Goiás? Ou é melhor permanecer com apenas um deles, né? Ou o Hugo ou o Arthur para o ano que vem e trazer realmente um jogador mais de peso para compor essa condição, né? Indo agora para o meio de campo, outro jogador também que terminou em alta pelo Goiás, mas que tem uma situação por ele ser, né, de outro time, ainda ter os direitos ligados a outras equipes. O volante Caio Vinícius,
jogador de 22 anos de idade que nessa temporada já assumiu, né, viveu o seu melhor ano dentro do futebol profissional. Pelo Verdão foram 33 partidas só na Série B, é bem importante ressaltar isso. De 38 jogos o Caio Vinícius estava presente em 33 e marcou aí 2 gols, além de 2 assistências. Um jogador que é muito jovem, tem apenas 22 anos de idade, é revelado nas categorias de base do Fluminense, onde começou sua carreira lá em 2018. Em 2020 também passou pelo Atlético Goianiense no início do Goianão, voltou para o Fluminense e fez uma Série B aí consistente pelo Oeste, foram 25 atuações. Chegou nessa temporada sem muitas perspectivas dentro do Goiás, eu diria que era mais um jogador para compor o elenco, mas conseguiu ser titular ali até praticamente o início do segundo turno, quando começou a perder mais espaço, tanto com a chegada do Felipe Bastos, quanto o Rezende também crescendo bastante de rendimento, né, jogando muito bem, o Dieguinho fazendo essa função no meio de campo, além do Luan Dias e o Elvis. Então ele meio que ficou ali mais para o banco de reservas. Entretanto também, né, nos últimos 4 jogos do Verdão, contra o Coritiba, o Remo, o Guarani e agora o Brusque, foi o titular da sua posição, inclusive dando uma assistência importantíssima, né, do gol do Aleph Manga contra o Remo lá em Belém. Entretanto, ele só está emprestado pelo Goiás. Ainda pertence, né, ao Fluminense até o ano de 2024. Ele ainda tem contrato com a equipe carioca. Então, assim que acabar o seu vínculo agora amanhã, né, na semana que vem, já deve se apresentar lá no Fluminense, aí sim tomar uma decisão. Não sei se a diretoria tem essa intenção de permanecer com ele para os próximos anos. Acho que seria assim, um nome bom para o Goiás comprar algum percentual, já que é muito jovem, tem um potencial interessante, mas não sei se seria titular, por exemplo, na Série A ou para compor elenco. O Goiás já meio que está bem encaminhado para a renovação do volante Rezende. Além disso, já acertou com o Felipe Bastos. Não sei qual que vai ser a intenção da diretoria para o meio de campo do Goiás em 2022. Lembrando que tanto o Elvis quanto o Dieguinho ainda têm vínculos com o time esmeraldino. Quero saber a sua opinião, né? O Caio Vinícius merece uma renovação de contrato com o Goiás para o ano que vem? Será que ele consegue jogar aí uma Série A pelo Verdão como titular, ou se seria uma boa opção no banco de reservas? Quero saber a sua opinião aqui embaixo também, nos seus comentários. Finalizando a lista com 2 nomes, dessa vez agora pro ataque do Verdão. O primeiro deles, o Vinícius Popó, Vinícius Lopes já saiu. Vinícius Popó, que pertence ao Cruzeiro, só estava emprestado ao Goiás e não teve muitas chances na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que é bem jovem, tem apenas aí 20 anos de idade e nesse ano pelo Goiás só entrou em campo 5 vezes no time principal, todas elas no Campeonato Goiano, inclusive marcou aí um gol contra o Goianésia. Na Série B, o jogador não foi nem sequer relacionado para nenhum compromisso do Verdão. Entretanto, no Campeonato Goiano Sub-20, ele foi aí um dos titulares da sua posição e se destacou bastante, marcou 10 gols em 15 partidas pelo Verdão. Além disso, contribuiu com mais 4 assistências, jogador que arrasou, né, na base aí do Goiás, mostrando que já não é um jogador de categoria de base, tem condição sim de atuar como profissional. Acabou que nas chances que teve, né, é bom ser sincero também, não conseguiu jogar muito bem pelo Goiás, né, e na Série B não teve nem mais uma oportunidade, nem com o Pintado, nem com o Marcelo Cabo, e muito menos com o Glauber Ramos nessa reta final. Ele que foi revelado pelo Cruzeiro, né, começou sua carreira lá ainda na temporada de 2019, em 2020 passou aí pelo Sport, inclusive iniciou esse ano de 2021 lá na equipe de Recife, mas logo foi emprestado aí ao Goiás, onde teve só mais essas 5 chances como profissional, né, marcou um gol. Ele que tem 20 anos de idade, se destacou bastante também nas categorias de base, quem sabe, né, pode ser um bom nome para o Goiás tentar renovar ou para a base, ou até mesmo, né, visando mais oportunidades no ano que vem, mas eu acho que dificilmente a diretoria deve buscar o jogador para uma possível extensão de vínculo. Quero também aqui saber sua opinião. E para finalizar a lista, e mais uma vez com um atacante, né, dessa vez o centroavante Bruno Mezenga, artilheiro do Campeonato Paulista pela Ferroviária, onde marcou 9 gols, chegou no Goiás com tudo, né, nos primeiros 5 jogos já tinha 3 bolas na rede. Entretanto, depois disso acabou caindo muito de rendimento e voltou, né, a jogar bem e ser titular mais para essa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele que tem 33 anos de idade e sua situação é um pouco diferente, já que ele tem sim contrato com o Goiás para o ano que vem. O seu vínculo com o Verdão foi assinado até o final de 2022, então é um jogador sim que pode permanecer no Goiás para a próxima temporada. No total, nesse ano foram 29 jogos, todos eles na Série B, com 4 gols marcados e 1 assistência.
nessa reta final marcou um gol contra o Coritiba, né? Depois que o Nicolas sentiu, acabou entrando aí ainda no primeiro tempo e foi muito importante na vitória, né? Contra o Remo também jogou mais 24 minutos, inclusive foi quando saiu o gol do Goiás, ele estava em campo. Contra o Guarani atuou mais 8 minutos e ontem, né, contra o Brusque entrou com 15 minutos da segunda etapa e participou diretamente dos 2 gols do Goiás. Então cresceu bastante de rendimento. Bruno Mezenga, que tem assim um ótimo porte físico, ele que já tem 33 anos de idade e assim, se você olhar o corpo dele, parece que o cara tem 21, 22, realmente cuida muito bem da sua saúde e eu acho que é um jogador que eu permaneceria com ele para o Goiás da seguinte forma. Para a Série A, eu acho que o Bruno Mezenga hoje não conseguiria, por exemplo, ser o titular da sua posição. Mas eu começava 2022 com o Nicolas e também o Bruno Mezenga no Campeonato Goiano, sendo essas duas opções para o Goiás. Veria qual deles, né, conseguiria adaptar melhor e permaneceria com um dos dois para a Série A e traria um nome mais de peso para ser o titular da posição. Então acho que deu para entender um pouco, né? Daria oportunidade para o Bruno Mezenga no Campeonato Goiano, tentar ver aí qual que vai ser o seu rendimento e aí sim, após o estadual, ver como que está, né, a sua condição para ou encerrar, né, o seu vínculo ou emprestar ele para outra equipe, já que mostrou ter bom futebol já pelo Goiás, no início do ano foi o artilheiro do Paulistão pela Ferroviária, então não é um jogador que eu desperdiçaria assim de graça, sabe? Porque acho que tem um potencial de jogar bem pelo Goiás também, tanto na Série A quanto agora inicialmente no Campeonato Goiano. Quero saber a sua opinião, se você concorda, se você discorda comigo, só deixar aqui embaixo nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!